Durante esse período, que já não foi o primeiro, antes de mim ele já tinha tido uma passagem, onde ele pegou o time também numa situação difícil, entregou numa situação confortável, e comigo agora no comando ele também pegou o time numa situação muito complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de uma forma muito antecipada, mas é uma decisão que tem que ser tomada, ninguém fica feliz com essa decisão, mas a gente percebeu que era necessário. E amanhã eu faço uma coletiva com vocês para passar a situação até o final do campeonato. Tá bom? Obrigado. Obrigado, presidente. Salve, salve, meus amigos cruzmaltinos espalhados de norte a sul do nosso país. Infelizmente, com zero motivo para sorrir, estamos aqui em caráter emergencial. Ontem, sábado, não consegui me fazer presente por algumas situações da minha vida pessoal. Também não tinha nada de relevante para falar do Vasco. Pensei que hoje a gente ia abrir o vídeo aqui, né, falando, né, quem sabe talvez de uma virada de chave. Não, na verdade não. Vasco com 15, 16 minutos já estava perdendo de 2-0 na Neoquímica Arena, 3-0 no primeiro tempo, e o Corinthians fez igual o Botafogo aqui no Rio, no Newton Santos. Tirou o pé, deu aquela segurada. O Vasco nitidamente jogando ali, rezando para acabar logo o jogo. Os comentaristas mesmo falaram sobre isso. Uma vergonha. Para quem é viúva do senhor Rafael Paiva, né? Eu já vinha falando. Hoje também ficou escancarado que parece que os jogadores quiseram sim derrubar o treinador, o senhor Galdames com zero condições de ser jogador do Vasco, o doutor Hugo Moura, o doutor Hugo Moura caminhando em campo, parecia que ele estava amarrado com duas pedras em cada canela hoje, né? Correndo nada, Felipe Coutinho errando um passe atrás do outro, né? A zaga, o senhor João Vitor invisível na zaga do Vasco, invisível, né? Ninguém sabe, ninguém viu, cadê o zagueiro do Vasco de 33 milhões de reais? Mais uma vergonha para conta do nosso cruzmaltino. Uma derrota sem precedentes, né, meus amigos? Que nessa conta aí, vamos colocar aí 4-0 para o Criciúma, 6-1 para o Urubu da Gávea, 3-0 para o São Paulo, 3-0 para o Botafogo, 3-0 para o Fortaleza e 3-1 agora para o Corinthians. Tem mais alguma outra aí que eu não estou lembrando. Só nessa brincadeira, duas mãos aqui, uma mão cheia. 6 chineladas que o Vasco levou esse ano. 6 chineladas. Todas elas vergonhosas pela forma que foi, sem competir, sem combater, um time morto, um time apático, sem sangue. Esses jogadores não me representam. Esse Rafael Paiva não me representa. E se o Pedrinho não abrir o olho, daqui a pouco também não vai me representar, porque tá ficando feio. Jogo após jogo, a torcida do Vasco ter que ter chacota, torcedor do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, de outros times, debochando o tempo todo do Vasco, quando não é a porcaria do pesadelo de jogar mais uma vez uma iminente Série B, é o deboche de todos os rivais aqui no futebol brasileiro, porque o Vasco não perde jogando com honra por 2-1, 1-0, 3-2, não, perde sempre levando chinelada, é 2, 3, 4 gols de diferença para lá. Uma vergonha, um time que em 35 rodadas já sofreu 53 gols, campanha de time rebaixado, apenas 2 vitórias em 14 jogos disputados. Então, fim da linha. Presidente Pedrinho, como vocês viram no início, anunciou a saída de Rafael Paiva. Rafael Paiva não é mais o treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá, gente? Isso mesmo, de caráter emergencial aí, nesse início de noite de domingo, após mais uma derrota do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco, então, demitindo aí o treinador Rafael
Paiva. Quem deve assumir esse cargo interinamente deve ser o Felipe, tá, gente? O Felipe Maestro deve assumir os jogadores, até porque ele já tá no CT todos os dias acompanhando, já tá ali. A gente sabe que existe um movimento interno nos bastidores do Vasco para o Felipe Maestro ganhar uma chance como treinador do Vasco, se vai dar certo ou não é outra história. A gente sabe também que o Vasco vem ventilando aí alguns nomes no mercado, né? Alguns nomes começam a ser soltados pela mídia. Pedro Caixinha, Tite, fulano, ciclano, beltrano, outros treinadores, Antônio Oliveira, e começam a falar de vários nomes agora que vão falar mesmo, tá? Se preparem que amanhã, depois, vai surgir um monte de nome aí de treinador que pode estar assumindo a lacuna de treinador deixada pelo treinador Rafael Paiva, que foi dispensado, não é mais profissional aí do nosso time do Vasco, tá, gente? Na minha opinião, acho que pode deixar ele na base, ok. Deixa o Paiva lá treinando sub-20, sub-23, show de bola. Mas no profissional já deu o que tinha que dar, e não foi só hoje não, já tem um tempo. Ô Álvaro, mas os jogadores são limitados, o elenco é fraco. O elenco é fraco, os jogadores são limitados, mas quando você tem Felipe Coutinho na mão para trabalhar, Felipe Coutinho, e em 6 meses você não consegue colocar o Felipe Coutinho para jogar, ô Álvaro, mas aí é o departamento de preparo físico, mas o técnico é a autoridade máxima, se tratando do time. Acima do técnico é o coordenador técnico, que é o Felipe, depois é o Pedrinho, o diretor de futebol, Marcelo Santana. Campo e bola, até mesmo se tratando de preparo físico, o Paiva, ele é a autoridade máxima. Então também passou pelo aval dele, ou por uma possível negligência, ou enfim, passou. O preparo físico do Vasco é horroroso? É horroroso. Agora, o Vasco não consegue colocar o Souza para jogar. O Alex Teixeira entrou hoje para jogar notoriamente sem ritmo nenhum de jogo, a vida inteira treinando e não tem ritmo de nada. O Coutinho errando passes de 10, 15 metros, coisa que ele nunca foi de acontecer, está acontecendo isso com ele esse ano. Né? Jogadores aí igual o Hugo Moura, ficou uma semana fora, voltou, parece que ficou 2 meses sem jogar bola. Pesadíssimo, com 25, 30 minutos de jogo no primeiro tempo, o Hugo Moura parecia que estava correndo como um elástico amarrado na perna. Sabe aquele treino que o jogador faz, que bota o elástico na cintura para dar o treino de explosão, de corrida? Parecia que o Hugo Moura estava fazendo aquele treino hoje no primeiro tempo, que estava correndo com o elástico amarrado na cintura, sabe? Então assim, já passou da hora. O elenco é fraco? É limitado? Mas o treinador também se mostrou muito limitado, sem repertório, insistindo num 4-2-3-1, num 4-3-3, onde a torcida cansou de pedir um simples, um feijão com arroz, 4-4-2, com 2 marcadores, 2 jogadores de armação e 2 jogadores livres na frente. Faz o básico, perdeu a bola, faz ali uma linha de... uma linha de 5, uma linha de 4 e um jogador para puxar o contra-ataque, ou deixa o outro flutuando, tentando ali dar o bote, enfim, sabe? Mas não, quer fazer nível Europa, quer fazer diferente, sabe? Ô Álvaro, mas isso aí é do Vasco, então a culpa também é do Pedrinho, porque se o presidente quer implementar um 4-3-3, ele que contrata o jogador pro Vasco jogar no 4-3-3. A questão já deu o que tinha te dado, o que tinha que dar faz tempo, e para um bonitinho que fica pegando o vídeo meu aí, para poder fazer react aí, que hoje é prato cheio, né? Eu vou dar direito autoral, viu? E se continuar eu vou processar, tá? Porque pegar minha imagem para ficar debochando é brincadeira, hein? Eu não pego a imagem de ninguém para debochar aqui na internet. Quando eu pego no YouTube a imagem de alguém aqui, da Vasco TV, de algum jogador, de algum treinador do clube, é para falar do clube. Sem deboche, sem ofensa. Agora, em tom de deboche com a minha cara, não. Dá licença. Quer debochar do Flávio Azevedo, do Flávio Dito? Não sei. É contigo mesmo, meu compadre. Agora, comigo não. Aqui você achou. Aqui você vai encontrar direito autoral e se continuar eu vou processar. Já fica dado o recado aqui. Ah, você tá chateado? Tô chateado sim. Tô chateado porque além disso tudo, tem bonitinho surfando na onda, fazendo recorte, a gente faz vídeo de 40 minutos, o camarada faz um recorte de 10 segundos e coloca o Álvaro Silva com cara de bobo lá no canal dele lá. Como se eu estivesse falando uma coisa que não é, fora de contexto. Então isso eu também não aceito. Agora voltando pro plumo do vídeo aqui, que eu perdi até o rumo com essa situação aí. Vasco entrou mais uma vez em campo com Léo Jardim, PH, João Vitor e Léo na zaga e Piton na esquerda. Galdames, meu Deus, Galdames, aonde nós vamos chegar? Hugo Moura e Dimitri Payet, Puma Rodrigues, Leandrinho e Verrete. O Payet foi substituído, na minha opinião, covardemente, porque a bola não chegou no pé dele, tanto que foi covarde a substituição, que a bola quase também não chegou no pé do Coutinho.
Por quê? Porque o Vasco não combate. A zaga do Vasco não combate. A zaga do Vasco fica socada dentro da área. E o meio-campo fica olhando. O senhor Galdames me entregou o terceiro gol pro Corinthians hoje. O senhor Hugo Moura marcando a 3 metros de distância, né? É marcação à distância, nova modalidade no futebol, tá? Você olha pro jogador e tenta fazer ali igual um cachorro, né? Dá uma rosnada, né? Olha de cara feia. Quem sabe o adversário não faz nada, porque parece que a marcação do Vasco é isso, é marcação à distância. Só sei que é o seguinte, o Corinthians passeou. 17, 18 minutos do primeiro tempo, 2-0 Corinthians na Neoquímica Arena. 3-0 só no primeiro tempo e o Corinthians tirou o pé na segunda etapa. Tirou o pé. Ramon Dias ali fazendo coraçãozinho para jogador. Emiliano Dias jogando água para torcida. Sabe? Tudo que eles queriam. Debocharam do Vasco semana passada. O senhor Ramon Dias falou que o Vasco era menor do que o Corinthians. Aí agora tá aí, ó, 3-1 essa paulada. Só não ficou mais feio porque o Pumita, que muita gente critica ele, o senhor Puma Rodrigues, fez um belo gol no segundo tempo, cortou pra cá, ajeitou, pá, bateu o goleiro. Ah, mas o goleiro pulou. Não interessa se o goleiro pulou de uma trocada ou não pulou. Gol do Vasco. O que deu a situação, deixou a situação menos feia, tá? Sabe por que eu falo menos feio? Porque posse de bola 60-40 pro Corinthians. Faltas 14 do Vasco, 8 pro Corinthians, 1 impedimento do Corinthians, 0 Vasco. 23 finalizações do Corinthians e 8 do Vasco. 7 do Corinthians foram no gol e 3 entraram. 6 do Vasco, só aquela finalizaçãozinha, né? Café com leite. 4 cartões amarelos pro Vasco e 1 pro Corinthians. Aí depois que o Vasco já tinha tomado 3, aí resolveu começar a fazer faltinha para levar cartão. Aí não adianta. Aí não adianta. Pra mim, na minha humilde opinião, teve parada errada nesse jogo de hoje. O time é limitado? É. Os jogadores são fracos? São. São sim. Só que olha só. O jeito que o Vasco jogou no primeiro tempo, galera. Galera. Ficou nítido que, pra mim, na minha opinião, parece que os jogadores, ó, cavaram essa saída do Rafael Paiva aí. Sabe? Não tô falando que foi isso, não tô afirmando, não quero ser leviano também. Mas, pra mim, foi a sensação que ficou. Tá? Rafael Paiva demitido. Tá? A gente volta mais tarde com aquele conteúdo aí do Madruga Vasco. Tá bom, meus amigos? Estou ficando por aqui. Tô sem paciência pra falar dessa situação, pra não ficar aqui, né, fazendo besteira. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!